Como vocês estão? Vocês estão bem? Boa noite. Pode abrir em Salmos número 121, por favor. Iremos ler o verso 1 e o verso 2. Salmos 121, verso 1 e 2. Tema, o dirigente Tiago, o obreiro Tiago aqui já trouxe, que é razões para confiar que Deus me socorrerá. Antes de ler, olhe para o irmão do lado. Estou gostando de fazer isso, pastor. E diga assim: o Espírito Santo, nesta noite, vai gerar em ti um espírito de adoção. Mais uma vez, o Espírito Santo, nesta noite, vai gerar em ti um espírito de adoção. Amém? Maravilha. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Poder se sentar. Já ouviram já essa passagem? A maioria, né? O Tiago foi me buscar no trabalho hoje e eu vi um pouco da pregação do presbítero Wagner. E eu falei: rapaz, o cara já pregou. Acabou com o culto, o que eu vou pregar? Mas eu, assim como o Senhor ministrou comigo essa semana, eu tenho uma palavra que, sem querer massagear o ego de vocês, nada disso, mas o mesmo efeito que ela fez em mim, eu oro que ela possa fazer 7 vezes mais na vida de vocês. O Espírito Santo, ele ministrou muito em meu coração nessa semana sobre essa passagem, Salmo 121. Vamos fazer uma pequena introdução aqui. Pegando a palavra socorro, ela vem do latim succursus, né? Que significa auxílio, ajuda, ou até mesmo o que corre para ajudar, tá ok? Dos Salmos de 120 até o 134, não sei a Bíblia de vocês, mas algumas delas tem aí cântico de degraus. Vê se tem na de vocês no subtítulo. Algumas têm esse subtítulo como cântico de degraus, certo? Que vai do Salmo 120 até o 134. O que são ou o que é o cântico de degraus? É o seguinte: é um cântico de procissão. É um cântico de quando as pessoas estavam ali indo em direção a algum lugar, eles iam cantando esses louvores, que nós chamamos, que a Bíblia diz ser cântico de degraus, ok? Alguns para a guerra, outros como, por exemplo, os judeus 3 vezes ao ano tinham que ir até Jerusalém para poder participar daquelas festas importantes, que ali era como o tabernáculo, das trombetas, do Pentecoste e por aí vai, correto? Então, quando você vê na Bíblia essa parte que fala cântico de degraus, simboliza a um cântico na qual a pessoa ali iria cantando para denominar a situação, seja ela para jubilar o Senhor no templo, quando os judeus faziam isso, né? 3 vezes ao ano, ou até mesmo quando estava em uma batalha, em uma guerra, eles iam cantando os cânticos de degraus. Amém? Vamos lá. O Salmo 121, ele tem várias interpretações. Alguns teólogos, eles pegam a interpretação da seguinte maneira: quando leem assim: eleva os meus olhos para o monte, como eu disse, os peregrinos olhavam para os montes e ali lembravam de Jerusalém. Se nós pegarmos a imagem geográfica de Jerusalém, tinha muitos montes ali, e um desses montes na qual ali o povo ia passando era o Monte Moriá, ou o Monte Sião, como conhecido hoje, tá certo? Eu estou indo bem didático nessa introdução para entendermos o final e até mesmo o meio e fim, né? Então, quando eles passavam ali pelo vale e olhavam para os montes, ali na frente eles cantavam, jubilavam, porque eles sabiam que estavam indo em direção a Jerusalém, ao templo, para buscar o Senhor. Então, uma das interpretações era: eles cantavam esse louvor, esse cântico, com alegria, em saber que eles estavam indo para um lugar onde o Senhor iria se manifestar.
Então automaticamente, se aonde o Senhor está é lugar para me tornar feliz, para ficar feliz, para ter a certeza que Deus virá ao meu socorro e vai agir com aquilo que eu tenho pedido segundo a sua vontade. Isso era uma das interpretações, ok? Nós temos uma outra interpretação que vai dizer que quando eles olhavam para os montes, e ali dizia nesse salmo cantado, elevo meus olhos para o monte. Por quê? Também ali nesse mesmo lugar, nos montes, tinham outros tipos de cultos que cultuavam ali a deuses pagãos, ok? Então eles olhavam para os montes e olhavam com essas pessoas cultuando a outros deuses e diziam: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? O meu socorro não vem desses deuses falsos, mas o meu socorro vem do Senhor, do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Isso é uma outra interpretação, todas elas com fim bíblico, que ali tem. A terceira e a última que eu tenho, interpretação sobre esse verso, é que também quando ali o povo, ele olhava para o monte e dizia: elevo meus olhos para o monte. Durante a procissão, os que estavam na frente, obviamente, enxergavam primeiro o monte, Diácono Adriano. Então eles olhavam, viam esses outros povos que estavam adorando a outros deuses, isto é, o inimigo do povo judeu, olhavam para eles e diziam assim: de onde me virá o meu socorro? Nesse sentido, no sentido de medo, porque era o inimigo. Poderiam atacar um povo que estava indo para o templo adorar a Deus. E os que estavam atrás respondiam: o nosso socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aqui eu trouxe 3 exemplos interpretativos, dessa passagem de Salmos 121. Com isso, o tema muito bem escolhido, que é razões para confiar que Deus me socorrerá. Eu separei algumas delas, e se você puder, por gentileza, me ajudar, abra em Salmos número 9, verso 10. Salmo número 9, verso 10. O primeiro motivo que eu tenho, Igor, em acreditar e confiar que Ele me socorrerá é que, diz lá em Salmos 9, versos 10: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. O primeiro motivo, então, que eu tenho para acreditar que o Senhor, Ele virá ao meu socorro e Ele vai me ajudar, é que Ele não me abandona. Diga: Ele não me abandona. Vitor, me dá mais um motivo em crer nessa palavra que você está falando, que Ele não me abandona. Fato é que simplesmente você vai olhar para si mesmo, olhar para a sua situação, olhar para o dia de hoje, e você vai enxergar que Ele não te abandonou em nenhum momento. Possa ser, Felipe, vulgo MF, que às vezes eu, em alguns momentos de dificuldade, tenhamos abandonado aquele que nunca nos abandonou. Porém, eu li para vocês dizendo: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Vocês estão num pleno culto de quarta-feira, na qual vocês poderiam estar em outro lugar. Vocês conhecem o nome do Senhor, vocês estão buscando o nome do Senhor. Então tenha a certeza que Ele não vai te abandonar, porque você está buscando um Deus que não está no monte, que não está no vale, mas Ele está habitando dentro de você. E o primeiro motivo para você ter a certeza e confiar que Ele não vai te abandonar e vai te socorrer Ele é um Deus que não me abandona. Possa ser que eu te abandone, possa ser que o pastor nos abandone, pode ser que o amigo do seu lado te abandone. Assim aconteceu com Jó. Os amigos de Jó foram até ele. Jó imaginou: agora vem uma palavra boa para poder acalmar como um bálsamo nas minhas feridas. Não, os amigos falaram com ele: nossa, possa ser que ele tenha feito alguma coisa no oculto. Mesmo os seus amigos tendo pensado isso, o Senhor dos altos céus falou para ele: pode tocar em tudo, mas não toca na vida dele, porque a vida dele não pertence a você, Satanás, pertence a mim. Sabe por quê? Porque ele ouve, ele me conhece, logo eu irei cuidar dele e logo eu não irei abandonar a ele. Então diga: o primeiro motivo é: ele não me abandona. Confiar vem do latim confidentia, que significa acreditar plenamente com firmeza.
Já passaram por algum momento? Eu já, muitas vezes, onde as circunstâncias que me sobrevêm ou sobrevieram em vocês, sobre vocês, parece que ninguém mais acredita no que você é capaz de proporcionar aos outros. Já passou por alguma situação na qual você olha assim e fala: não vão dar crédito para isso? Quando eu falo de não dar crédito a isso, eu lembro do que a Bíblia diz, que não deu crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Muitas vezes, a maior forma, e isso eu aprendi há alguns anos atrás com o pastor Edson, e isso sempre ressalta no meu pensamento. Quantos aqui tem pelo menos uma pessoa da família que ainda não se converteu ao cristianismo? Eu tenho meu pai, minha mãe, que talvez esteja até assistindo. Muitos, né? Isso eu aprendi há anos atrás. Eu amo fazer isso aqui, Felipe, Patrick. Eu amo pregar, amo. Só que às vezes, deixa eu contar um segredo que o pastor Edson me falou anos atrás. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Isto é, quem é que começou a boa obra? Não foi o pastor Edson, não fui eu. Quem começou a boa obra foi ele. E quem é que vai terminar essa boa obra? Não sou eu, não é o pastor Edson, não é a igreja, mas é ele. Então, se ele começou a boa obra, ele que é fiel, ele também vai terminar a boa obra. Então qual é o segredo? Vai ter momentos, ou na maioria das vezes, que para você ganhar alguém para sua casa, não vai ser cantando um louvor para ele, não vai ser pregando para ele. Você está entendendo? Haverá um momento, você tem que pregar o evangelho. Mas como eu aprendi, a maior forma e a maneira mais eficaz de você ganhar alguém para Jesus, eu estou falando da família logo, que é onde eu acho que é o campo mais cheio de minas para ganhar alguém. Minas terrestres. Então a melhor maneira, a maneira mais eficaz de você ganhar alguém para Cristo se chama testemunho de vida. Muitas vezes você não vai abrir a boca para falar que Jesus é bom para o seu pai, para a sua mãe. Talvez meu pai esteja assistindo esse culto. Talvez minha mãe esteja assistindo esse culto. Eu tenho 34 anos. Meu pai já tem já os seus. Ele é de 1955. Faço o cálculo aí agora, que esqueci agora a idade. Eu queria que ele já tivesse com a minha idade já na presença do Senhor. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para o terminar. O meu pai, presbítero Adilson, ele era da presbiteriana, se afastou, se não me engano, por 14 anos mais ou menos. Alguém começou a boa obra nele. Eu acredito. Às vezes tem árvores que eu não me lembro agora qual é, se é o cedro, não lembro agora, que ele demora anos para crescer e ele cresce primeiro para baixo, dando firmeza. É isso, né? Se tivesse errado, ele ia falar. Ele ia falar aí. E depois de muito tempo que você não vê essa árvore crescendo ali sobre a terra, ela começa a crescer. Eu não sei o que você tem gerado no seu mundo espiritual. Isso eu digo em oração, orando por alguém, intercedendo por alguém. Mas creia no nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor. O primeiro motivo é que Ele não te abandona. Ele também não está abandonando as suas orações. Ele ouve as tuas orações. E se Deus não se agrada daquele que se afasta, daquele que morre fora da presença dEle, nós também não nos agradamos. Então, se nós, melhor dizendo, nessa sequência, se nós também não nos agradamos, que dirá o Senhor? Espera, você foi resgatado. Ei, você foi resgatado. Eu oro, como eu falei no início, que o Senhor possa colocar em nós um espírito de adoção.
há 2 anos atrás, quando eu terminei um seminário que eu fiz, ali o Senhor já ministrava no meu coração referente a uma adoção mesmo física. Eu tenho hoje um filho, que é o Lucas, pretendemos ter mais um, mas eu quero adotar uma criança. Nunca falei isso na igreja aqui, com tantos detalhes. Eu quero adotar uma criança. E vindo de um evento que foi, obrigado, vindo de um evento que foi lá no Morumbi, em São Paulo, aquilo mexeu muito mais ainda comigo, sobre a questão de adotar uma criança. E eu, quando vinha no carro conversando com a minha esposa, não lembro agora se foi exatamente no carro ou fora do carro, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, sabe? E eu fazia algumas perguntas para Camila, minha esposa, referente à adoção, tudo isso. Ela falava assim, eu também penso em adotar. E eu falava, qual a idade mais ou menos? E eu já tendo a noção da idade que eu quero adotar uma criança. E ela falou, pré-adolescente, assim, assado. Eu falei, uau, é isso aí mesmo que eu também quero. Porque hoje, quando se fala de adoção, antigamente até por um bom tempo, se você queria brincar, zoar alguém usando esse linguajar, você falava, você é adotado, né? Porque nós temos uma visão totalmente errada do que é adoção. E eu quero um pouco dentro da palavra, trazer um pouco sobre essa palavra de adoção. Vocês vão entender, em nome de Jesus. E eu conversando com ela falou essa questão de querer ter adotar uma criança ali perto ou melhor, pré-adolescente, porque não sei se sabem, mas a maioria das pessoas que estão aguardando para adotar alguém, esperam adotar uma criança até 2 anos de idade, da cor da pele branca, clara, dos olhos claros, né? E também não sei se sabem, quando a pessoa ali que está no orfanato atinge os seus 18 anos, ela é obrigada a se retirar do orfanato. E eu pensando essas coisas, essa minha loucura, eu comecei a imaginar uma pessoa que ela já foi teoricamente rejeitada por alguém, ou até mesmo alguma circunstância da vida que levou ela a ir para um orfanato. E eu pensando essas coisas, eu falei, nossa, já teve um baque ali espiritual, sentimental, por ter uma falta e uma referência como pai, como alguém ali, como uma mãe, que alguém o rejeitou. Eu fui pensando sobre isso, e eu falei, nossa, e ela vai crescendo, vai passando o tempo, recebe algumas visitas, e vai na hora e não adota aquela pessoa, e vai passando o tempo. Na maioria das vezes, essa pessoa que mora ali em um orfanato não tem um estudo de qualidade mesmo, alguém que invista nela para poder estudar. E eu pensando sobre isso, eu falei, poxa, imagina quando chegar aos 18 anos, talvez ela não teve um estudo ali bom, já foi desprezada, rejeitada por alguém, chega aos 18 anos, alguém fala com ela, infelizmente você tem que sair daqui, porque você já chegou na sua maior idade. Eu fiquei imaginando como essa pessoa, ela vai reagir ao mundo. Vocês já pararam para pensar o que dizem, né? O que o Brasil diz ser a padroeira do Brasil? Você vê como estão tentando distorcer toda a palavra de Deus, a começar pela primeira aliança que Deus fez, que disse, quando olhares para o céu e ver um arco, isto não era ali, como nós vemos em algumas bandeiras, aquele arco-íris simbolizava a primeira aliança. Se nós formos ver agora a padroeira, que dizem ser a padroeira do Brasil, padroeira vem de pai, de paternidade. A padroeira é uma mãe. Onde está o pai? Não sei. De todas as formas, tentando mudar aquilo que o Senhor ele constituiu lá no Éden. A ideia do pai sempre foi de família, de carral. A ideia dele sempre foi constituir família. A ideia dele é de quando ele voltarmos, nós iremos ser assunto aos céus com ele, iremos sentar com ele, iremos comer com ele em uma família. Se você for ver, tentaram fazer com Moisés, pegar as crianças nascidas homem e destruir essas crianças que eram nascidas homens. A mesma estratégia tentou fazer com Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo nasceu, tentaram correr atrás dos nascidos homens, e até a certa idade que eu não me recordo agora, e assim matar. A estratégia dele não mudou,
mas também a estratégia de Jesus Cristo não mudou. Por isso que você vê como a mídia, como a sociedade está tentando atacar aquilo que é o futuro. Eu já ouço dizer há muito tempo: essa geração está perdida, essa geração é isso, essa geração é aquilo. Deixa eu falar um negócio: a geração ela só vem porque alguém plantou. Se a geração está ruim, possa ser que o culpado seja o passado, possa ser que o culpado seja os pais passados, não a geração que está vindo. Mas eu creio e assim eu profetizo e oro que a nossa geração não é, como dizem ser, uma geração perdida. A nossa geração é uma geração eleita, sacerdócio santo, real. Essa é a nação de Adriano, cujo Deus é o nosso Senhor. Pode dizer isso, mas o nosso Deus, primeiro motivo, Vinícius, Ele é um Deus que não me abandona. Meu Deus, você pode acreditar nessa palavra? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Vamos lá rapidinho, está lá para o final. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Segundo motivo, Vinícius. Engraçado que enquanto eu estava preparando essa palavra, até conversei com a Camila. Durante a semana eu tinha preparado um esboço. Aí eu falei, não quero falar sobre isso. Aí depois Beatriz, não, vou falar sobre isso. E no final, foi quando que nós assistimos aquele vídeo? Foi, hoje é quarta, acho que foi segunda-feira, não foi? À noite. Na segunda-feira o papai confirmou. Eu falei, então é isso mesmo, vou falar de adoção. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. O segundo motivo é, Ele cuida, diga isso, Ele cuida. Amém. Diz assim, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Fala de mim. Diga isso mesmo, fala, Ele tem cuidado de mim, Marcelo. Diga, papai, eu vou perturbar vocês com positivo. Diga, Érica, papai, com alegria, obrigado por cuidar de mim. Papai, diga isso. Obrigado por cuidar de mim. Eu não sei você, mas quando começou a cantar aqui o primeiro louvor, comecei a sentir algo ali tão gostoso. Eu falei, meu Deus, obrigado por cuidar de mim. O segundo motivo é esse: Ele tem cuidado de você. Quando você acha que chegou o fim, Laura, aí você vê a mão de Deus vindo. Eu estava vendo acho que foi ontem. Com certeza alguém já observou isso, Maurício. Uma criança cai, meu filho Lucas cai. Aí quando nós enxergamos que é uma caída, Vitória, que não machucou, não fez nada, aí já chora. Aí a primeira coisa que a gente faz, sorri, não, nem machucou, vem embora, não sei o que. Ele na hora faz aquela cara assim, né? Aí melhora e vem. Já observaram isso? Olha o que eu aprendi. Sabe quando você faz um propósito com o Senhor, Tiago? Você está ali buscando o Senhor, aquele pós-retiro. Chega, sabe? Cuspindo fogo. Agora vai ser diferente. E vai ser diferente. E começa a criar propósito. E faz isso, e faz aquilo. E de repente você vai e cai. Aí nós imaginamos um Deus que quando você cai, Ele vai falar assim, obreiro Marcelo, me dá só mais um pouquinho de retorno. Ele vai falar assim: eu sabia que isso não era, que isso era fogo de palha. Eu sabia que ele ia cair. Eu sabia. Mas esse não é o nosso Deus que cuida de nós. Quando a gente cai e não vem com uma espada para nos acusar e para nos matar, ou para nos deixar mais embaixo ainda, mais para baixo ainda. Mas quando ele cai, quando nós caímos, Ele é aquele que bate palma, não pelo aquilo que nós cometemos, ok, mas dizendo que, caiu, levanta, vambora, machucou não, vai meu filho, levanta. Posso dizer que tem algumas pessoas aqui que caíram, deixaram de ser aquilo que era no início, mas eu não estou vendo uma palavra aqui para bater na sua cabeça e
dizer que eu já sabia disso, não. Mas eu estou vindo aqui com uma palavra profética, como se o Senhor tivesse agachado para você, olhando. Caiu. Eu vim nessa terra como um homem. Eu sei que você está passando. Não estou justificando o seu erro. Levanta. Levanta. Nós temos um papel como pai muito importante. Pega a menor criança que tem aqui, pelo que eu estou vendo aqui, filho do Anderson Ramiro. Ela já anda. Quando você fala com ela, como é que ela olha para você? Assim. De baixo para cima, né? Deus quer que você volte a olhar para Ele de novo. De baixo para cima. Salmo 121 vai dizer: eleva meus olhos para o monte ou para o alto, porque é dele que virá o nosso socorro. Por quê? Porque Ele não me abandona, porque Ele cuida de mim, porque Ele é bom. É o terceiro motivo. Ele é bom. Não precisa abrir. Naum, capítulo 1, versículo 7. Vocês estão vendo que hoje eu estou bem levando uma outra forma a minha pregação, né? Estou gritando menos. Naum, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Terceiro motivo: Deus é bom. Agora eu me pergunto, a fé é o firme fundamento. A Bíblia vai dizer: se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, posso fazer algo tremendo, que é na minha oração transportar um monte de um lado para o outro. Pergunto: quem é que colocou a fé em mim e em vocês? Não? Romanos capítulo 3, capítulo 12, versículo 3, para ganharmos tempo, vai dizer que Ele é que colocou a medida de fé em nós. Ele que colocou a medida de fé em nós. Agora eu pergunto e digo para vocês, melhor dizendo, para que eu tenho fé? E eu anotei: fé não é para você confiar em Deus. Fé não é para que eu e você venhamos confiar em Deus. A fé, Deus nos deu para conhecer a Ele. Porque você consegue confiar em alguém que você não conhece? Seguindo a linha de raciocínio, que eu só consigo confiar em alguém em quem eu conheço. Logo, a fé, ela veio para primeiro conhecer a Ele. Então, eu conhecendo a Ele, aí sim eu vou confiar nele. Então, a fé, ela não é para eu confiar em Deus, mas a fé, primeiramente, ela vem para conhecer a Ele. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Vitor, como eu faço então para agradar a Deus? Primeira coisa é você conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você sabe quem Ele é, aí você começa a agradar ao Senhor. Continuando, vai dizer: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como eu disse, você pode confiar em uma pessoa que você não conhece? Não. Deus não quer que você confie nele sem antes conhecer a Ele. Chegando para a parte final, trazendo ali para o lado de novo da parte adotiva, de adoção. Abram lá, por gentileza, Romanos capítulo 8, versículo 15. Já estou entrando já na parte do fechamento. Mais uns 40 minutos. Termino. Vocês estão comigo? Vocês estão bem? Estão acordados? Estou vendo aqui. Não tem ninguém batendo cabeça não. Está todo mundo acordado. Amém? Lembra que eu falei os motivos quais foram? Primeiro motivo: Ele não me abandona. Segundo motivo: Ele cuida. Terceiro motivo: Ele é bom. Eu falei no início que o Senhor iria gerar em nós um espírito de adoção. Ok? Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: porque não recebeste um espírito de
escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, mais uma vez, de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se eu pego esses dois versos que eu li para você, o Espírito Santo que hoje habita em nós, e às vezes nós não sabemos como orar, como conversar com o Senhor. É o Espírito Santo dizendo ao Pai: Pai, o que Ele está querendo dizer com essa atitude, com esse choro, com esse clamor, ou até mesmo com seus lábios cerrados, mas Ele chorando, o que Ele está querendo dizer é isso. Então hoje nós temos um Espírito que Ele saiu do maior lugar, do tamanho que Ele é, para habitar em algo tão pequenino que somos nós. Em 2019, o Brasil ele ficou em terceiro lugar. Em 2020 ainda não fechou. Então em 2019 ficou em terceiro lugar, Vinícius, o país que mais enviou missionário ao campo. Em terceiro lugar ficou o Brasil, como um país que mais enviou missionários ao campo missionário, ok? Esses missionários que foram enviados, na maioria deles, dentro de um ano retornaram, porque não suportaram a pressão de estar em um campo missionário. Presbítero Adilson, fiquei eu perguntando, por que muitos deles voltaram? Eu gosto disso. Eu estou em casa, antes de dormir, eu pego meu celular, deitado, o Luquinha fica aqui de bruços, com a cabeça aqui, e eu fico colocando um louvor para ele, que ele ama louvor. Eu não sei louvar, não sei quem estava aqui a primeira e última vez que eu fiz isso, e será a mesma última vez, pastor Ed, nunca mais fiz isso. Eu estava pregando mais ou menos eu fui inventar de cantar. Rapaz, quando eu cantei, a igreja mesmo começou a rir. Aí eu falei: rapaz, estraguei minha pregação, eu nunca mais canto, que não é meu chamado cantar, não é, tenho essa certeza disso. Então quando eu estou deitado, está ali o Luquinha comigo, ele ama louvor, fica escutando ali louvor e fica ali vendo. No carro eu coloco uma música lá, e ele gosta muito do grupo Morada, enfim, na gíria que eu uso, ele fica chapando igual a mim, ele fica em casa, eu coloco o louvor, e ele vai no ritmo, né, amor? Quando é a música mais rápida, ele fica assim, sabe? Doidinho mesmo, é doido aquele garoto. Aí quando a música muda, que é a música mais tranquila, aí ele fica assim, ó. Ele conhece o ritmo já, Vinícius, sabe? E o pai fica babando, né? Porque ele não está imitando, tipo, um pai que talvez poderia fazer algo que, segundo as leis do Senhor, não é legal. E eu fico ali vendo. E sobre essa questão do missionário, eu me perguntei sobre isso. Por que esses missionários voltam? Muitos deles voltam no primeiro ano. Porque nós estamos enviando, a nossa igreja tem uma parte, uma porcentagem que eu não me recordo agora, que nós enviamos ao campo missionário. E eu fiquei perguntando isso, por que essas pessoas estão voltando no primeiro ano de missionários? Eu dei o exemplo do meu filho, que de tantas doideiras eu fico em casa ali fazendo aquilo, ele se torna semelhante ao que eu sou. Ele fica doido igual a mim. Então esses missionários, a maioria deles tem voltado dentro de um ano, porque nós estamos enviando missionários. E muitas vezes o missionário, ele não sabe a dor, ou até mesmo como é ter um filho, tipo na questão de adotar alguém mesmo, de apadrinhar alguém, na questão de apadrinhar, que eu digo, de discipular alguém. Então eu tive a certeza que quando nós começarmos a enviar filhos missionários, tem uma promessa aí que não convém falar agora, mas enfim,
nós temos que gerar filhos missionários. Que quando nós enviamos filhos missionários, o filho, ele sabe o que o pai sente. Ele está vendo o que o pai está fazendo, então ele começa a sentir, e ele vai lembrar que quando ele é enviado como missionário, como um filho missionário, ele vai lembrar também que Jesus Cristo veio como missionário, como filho missionário, e ele mesmo que foi ali moído na cruz, passou por muitas coisas, ele não decepcionou, ele não desistiu, porque ele não foi enviado nessa terra como missionário, mas foi enviado como um filho. Em 2019, sabe quantos números de adoções tivemos em 2019? Ficamos em 9º lugar, o país em qual mais adotaram pessoas. Foram mais de 42,1 bilhões de adoções. 42 bilhões de adoções. Eu ouvi uma juíza dizer a um homem que agora não me recordo o nome, é Benny Wilder, é Benny alguma coisa, uma juíza conversando com ele, Wallace, falando que muitas dessas adoções têm sido por não casais héteros, mas casais homossexuais. E ela falava assim, ela não é cristã, essa juíza. E ela falando, mesmo ela não seguindo ao cristianismo, ela sabia que o melhor estilo, digamos assim, para usar uma palavra aqui mais branda, seria uma adoção de um casal hétero e de preferência do cristianismo. Uma juíza falando isso para esse homem. Eu acredito em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse espírito de adoção que o Senhor soprou em mim há 2 anos atrás, e que eu orei no início aqui com vocês, eu acredito no nome de Jesus Cristo que Ele vai soprar na vida de muitos de vocês aqui. A Bíblia vai dizer que eu não sou um filho adotivo, ou melhor, um filho biológico, mas eu sou um filho adotivo. O Pai me adotou. Tá comigo? O Pai, Ele me adotou. Olha o primeiro lugar no ranking que nós temos no Brasil. Olha que maravilha. Primeiro lugar no ranking de pedofilia. Primeiro lugar, medalha de ouro. E muitos desses abusos na pedofilia referente aos pais, padrasto. Mais uma vez, lembra que eu falei do símbolo? Lembra que eu falei da padroeira? E agora a pedofilia? Mais uma vez o inimigo está tentando quebrar aquilo que o papai começou lá atrás, paternidade. Então quando se fala de pai para uma pessoa que foi abusada, e como é que essa pessoa lê um versículo desse, a qual nós chamamos e dizemos Abba Pai? Quando se fala de pai, a primeira coisa que ela pensa é um pai, um padrasto, um parente que o abusou. Só que possa ser que sim, alguns pais não estão fazendo o papel, como eu disse, que a filha do Ramiro, quando olha, ele olha para o alto, tamanha importância que nós temos na vida dos nossos filhos, e essa pessoa automaticamente, ela recorda do abuso que ela sofreu. Porém o Senhor, Ele não abusou de nós, pelo contrário, Ele olhou para mim, olhou para você e falou: ei, pode ser que o mundo tenha desprezado você, mas eu te adoto como filho. O mesmo direito que Jesus Cristo tem, eu também dou a você, e te chamo de filho. Quem já ouviu falar de dias lústricos ou dia de consagração? É uma cultura romana. Dias lústricos vai dizer o seguinte: isso é uma cultura romana, ok? E para nós entendermos o que está em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, nós precisamos entender para quem que ele estava falando, por que ele estava falando. Texto sem contexto é pretexto para heresia, então tem que entender a qual sentido que ele estava falando isso. Lemos Romanos
Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Leia aí, por favor. Alguém com voz bonita e alta aí. Leia só o versículo 23. Por gentileza, me ajude aí. Romanos capítulo 3, versículo 23. É ruim que tá sem máscara, né? Com máscara, né? Eu vou ajudar vocês. Deixa eu ler então. Senão você fica assim. Romanos capítulo 3, versículo 23. Duvido que alguém já ouviu esse versículo. Duvido, pastor. Duvido. Diz assim, vamos lá. Amém? Estão comigo? Glória. Diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo já ouviu falar nesse versículo. Todos pecaram, portanto estão destituídos da glória de Deus. Quase aquele cara da caverna do dragão falando, né? Todo mundo já percebeu esse versículo. Só que, nobre Tales, do bigode fino, a pessoa esquece do versículo 24, que é o resumo do capítulo número 3 de Romanos. Eu consigo ler com tanta facilidade, pego essa palavra que eu fui destituído da glória de Deus, que eu pequei, eu estou fora disso, só que eu esqueço de ler o que está no versículo 24, que diz o quê? Sendo justificados, leia, por favor, sendo justificados como? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus Cristo. Eu não precisei fazer nada, o Pai Ele me justificou, porque a graça ela me alcançou. Ah, meu Deus do céu. Nesse dia lústricos, eu vou agora mostrar para vocês qual era a cultura romana do dia lústrico. Quando um filho biológico, grave isso no seu coração, quando um filho biológico nascia, até os 9 anos, ele ficava com a mãe. Um filho biológico nasceu, ele ficava com a mãe e não dava um nome para ele. No 9º dia, em um rito cerimonial, em uma cerimônia, a mãe biológica, o pai biológico ia até esse rito cerimonial, o templo, enfim, vamos colocar ali, né? Ia até um lugar específico. A mãe colocava a criança no chão. Colocava a criança no chão. O pai biológico olhava para a criança e ele olhava e ele tinha a opção, isso era lei, de rejeitar aquela criança biológica ou não, ou receber nos seus braços. Ela poderia olhar para ela, porque muitas pessoas, quando tinha filho um homem, ele sempre olhava ali, poxa, essa criança é saudável, pode, principalmente sendo filho homem, ela pode ser meu herdeiro no trono. Porém, como eu disse, somente o filho biológico, o pai tinha a opção de rejeitar e falar, não, pelo que eu estou vendo aqui, nasceu com uma deformidade, ele é meio feinho, meio narigudinho, não, eu não quero não, tá? Obrigado, vamos pro próximo. Ele tinha essa opção e não o condenava, porque ele tinha essa opção, mais uma vez, de rejeitar o filho biológico. Ok? Ok. Por exemplo, o rei Tibério, o rei também, César Augusto, todos eles foram filhos adotivos, que assumiram o império, o reinado, por eles terem sido adotados. Eles olhavam para ele, esse aqui vai ser um bom rei, vai ser forte, tudo isso. Eles adotaram ele. Então esses dois que eu falei para você, tanto o Tibério quanto o seu pai, que ele era o seu pai, o César Augusto, eles foram adotados. Ok? Fiz uma pergunta a uma pessoa, que ela não veio hoje, essa pessoa, mas eu falei, então assiste lá na internet, que ela veio, se não me engano, no culto mais cedo, antes do meu, perdão. Eu brincando com ela, falei assim, Marcelo, por que Deus rejeitou Jesus Cristo na cruz? Eu estou na Bíblia. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, eu aprendi isso com a obreira Alessandra, diz o seguinte: Jesus Cristo olha para os céus e disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu,
por que me desamparaste? Ali é uma pergunta, mas com fim afirmativa. Ah, fulano traiu não sei quem. Aí a mulher chega, poxa, por que você me traiu? Ele está confirmando aquele ato. Já se perguntaram por que Deus rejeitou o seu filho naquele momento? Não. Voltando para a cultura romana, filho adotivo, o pai tinha a opção de rejeitar a criança ou acolher a criança nos seus braços. Na cultura romana, quando alguém ia adotar uma pessoa, ele olhava para ela, poxa, essa vai me dar um futuro, pode sim ser aquele que vai assumir o meu trono, para lá, para ele. Quando um homem, ele ia até esse local e adotava uma pessoa, uma criança, em nenhum momento da sua vida circunstancial ele poderia voltar atrás. Ele poderia rejeitar o filho biológico, porém o filho adotivo, quando ele trazia para si, ele estava dizendo: eu estou te adotando porque eu te amo e eu não vou te abandonar, eu não vou te rejeitar. Posso rejeitar meu filho biológico, mas você, o que eu estou fazendo é um ato de amor. Alguns te desprezaram, mas eu te adoto hoje como filho. Ele não poderia voltar atrás. Por que o Senhor abandonou Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que Ele o abandonou. Sabe por quê, Igor? Que Ele o abandonou naquele momento. Porque no momento que o pai abandona um filho, Jesus Cristo que veio biologicamente nessa terra, no momento que o pai abandona um filho biológico, Ele estava adotando na cruz eu e você. No momento que Ele rejeita ali o pai, o filho, Ele estava me adotando, estava adotando você, dizendo assim, ó, por mais que muitos tenham te rejeitado, eu não rejeito a você, te trago para os meus braços, para perto do meu peito e digo: filho amado. Abra Filipenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Eu vou passar um vídeo aqui agora. Filipenses capítulo 1, versículo 6. É melhor apagar aqui? Apagar? Presta atenção nesse vídeo, por gentileza. Depois eu encerro.
Se coloca de pé, por gentileza. Filipenses capítulo de número 1, versículo 6. Diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um pai físico não conseguiu e não suportou ver o filho sofrer. Mas no momento de dor, ele se colocou ali como braço forte, como coluna, para alcançar até o final, até a sua meta. Independente da posição que ele chegaria, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. Independente das condições que você aqui se encontra, pode ser que você tenha sentido algumas dores na sua caminhada. Ao teu lado está o Pai, te pegando no colo, te dando forças. E assim como a Bíblia diz que Ele também chora, Ele intercede, Ele está do teu lado, te dando a força que você não tem. E talvez a força nessa noite que você precisa é de vir aqui na frente. Talvez você falou isso quando os cultos voltar. Eu preciso lá na frente reconciliar com Cristo, fazer um novo voto. Eu não sei qual é o tipo de voto que você precisa fazer, se você é cristão ou não. Eu quero fazer esse convite a você. Venha aqui na frente em nome de Jesus. Venha mancando, venha correndo. Assim como esse pai não abandonou o filho, o Pai também não te abandona. Porque se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eu quero pedir a você nesse momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha aqui na frente, a você que não é cristão, a você que precisa renovar seus votos, você que precisa de um fôlego a mais, você que precisa se fortalecer, que precisa de algo a mais na presença do Senhor. O Pai está do teu lado, te pegando nos braços assim e dizendo assim: vamos lá, cara, vamos lá, eu sou teu pai, eu não aguento te ver sofrer, e você também não se aguenta ver sofrer. É essa força que você precisa. Ele está do teu lado dizendo: vamos, eu estou contigo, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar com a minha destra fiel. O louvor vai ser cantado agora, e eu não posso passar daqui. Não rejeite o convite desse que está do teu lado, te abraçando e dizendo: vamos dar um passeio comigo.